Boa tarde. Continuamos com a aula número 5, certo? Que será uma continuação sobre os assuntos abordados na aula número 4, que eram sobre a transformada inversa Z. Para retomar esse conteúdo, embora a gente já tivesse comentado um pouco, né, sobre a expansão em frações parciais e tivesse deixado de maneira um pouco eh, aberta, né, a questão dos resíduos, né, da função de transferência, a gente vai lembrar um pouco essa questão dos resíduos e posteriormente a gente vai a trazer, né, a resolução da integral, a integral complexa, né, integral no domínio complexo Z, tá? E verificar uma outra maneira de calcular a transformada inversa C. Finalizando isso, a gente termina a parte de revisão, né, de transformada Z, Fourier e Laplace que a gente tinha combinado no início da disciplina, tá? Então, para lembrar isso aqui, voltemos mais uma vez para aquele exemplo, né, em que a gente falou de calcular, né, a transformada Z transformada inversa Z de uma função de transferência que possui multiplicidade algébrica, né, eh, nos seus polos, né? Então a gente estava comentando algo como isso aqui, né? Assumindo, né, que eu tenho uma função de transferência desse tipo aqui, né? Vamos supor uma pequena função z aqui com um denominador que tenha essa estrutura aqui, né? Vamos colocar n, certo? Sendo n maior que 1, ok? Então nesse caso a gente pode dizer que g de c, né, pode ser escrito, né, usando frações, considerando frações parciais, né, o método da expansão em frações parciais. Então, considerando frações parciais, a gente pode escrever essa função de transferência, né, da seguinte maneira: L1, certo? Vamos colocar aqui um L1, deixa eu escrever isso aqui melhor. Vamos colocar aqui um L1, certo? E C menos alfa, certo? Mais um L2, C menos alfa ao quadrado, mais, e assim sucessivamente até chegar a Ln menos 1, né? Vamos colocar aqui, C menos alfa, né? N menos 1, mais Ln sendo dividido sobre C menos alfa elevado a N. Certo? Seria a nossa estrutura em frações parciais, né? Aqui, obviamente, o objetivo é calcular as funções que temos em L1, L2, Ln-1, Ln, certo? Então, dessa maneira, a gente diz que temos um LK, tal que são funções, né, que começam em C e terminam em C. Pronto, certo? A gente precisa calcular elas, né? Então, para isso, a gente pode dizer, bom, estou tentando fazer aqui uma revisão, né, conceitual também e também uma maneira da gente construir, né, sistematicamente a expressão que nos leva a calcular os resíduos, né? Então, a gente pode pegar g de c, né, e multiplicar por c menos alfa elevado a n, que é o grau, né, ou a multiplicidade algébrica, e isso nos vai dar, então, do outro lado, né, nos vai dar L1 C menos alfa n menos 1, mais L2 C menos alfa n menos 2, mais reticências L n menos 1 e C menos alfa mais Ln, certo? Bom, se a gente nota aqui que, se eu colocar isso aqui, é, se eu colocar aqui em Z, se eu avalio aqui, vou colocar na cor verde, se eu coloco aqui, faço uma avaliação disso, se eu evaluo, né, Z igual a alfa, automaticamente esse aqui vai para zero e para zero, né, e vai ficar Ln, certo? Mas se eu derivar isso aqui, se eu derivar uma única vez, então vamos colocar aqui derivada
de orden 1, certo? G de C, ¿de quién? De toda esa estructura, ¿no? C menos alfa elevado a n, ¿no? Y eso nos va a dar, ¿qué? Nos va a dar n menos 1, ¿no? Nos va a dar n menos 1, ¿no? Veces L1 C menos alfa n menos 2 más L2, perdão, L2 não, n menos 2, L2 C menos alfa n menos 3 mais reticências, e aqui nos vai dar Ln menos 1, certo? E pronto, né? Se colocamos C igual a alfa, então isso aqui vai ficar em 0, isso aqui vai ficar em 0 e aqui vai ficar Ln menos 1. Pronto, então, se a gente continua derivando, né? Se a gente faz a segunda derivada, a gente vai ter o quê? Então, por uma indução rápida aqui, a gente vê que isso aqui, né? G de C, Z menos alfa elevado a N, né? Vai ser igual a N menos 1 vezes N menos 2, L1, C menos alfa, N menos 3, aqui vai ser N menos 2, N menos 3, L2C menos alfa, N menos 4, mais, e vai ter que ter uma coisa por aqui, né, que seja do tipo 2L, N menos 2, certo? Que seria o que estaria por aqui antes desse, né? Por aqui, deveria ter um termo por aqui, né? Mais, o anterior a esse aqui deveria ser Ln menos 2. Opa, aconteceu o que aqui? C menos alfa al quadrado, né? Então, aplicando a derivada a primeira vez, vai dar 2ln menos 2c menos alfa. E depois a segunda derivada vai dar 2ln menos 2, que é o que temos aqui. Então, se avaliamos tudo isso em c igual a alfa, pues isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0 e vai ficar só esse termo aqui multiplicado por 2. Então, de maneira conclusiva, né, a gente chega e diz, bom, é só procurar uma relação aqui nos subíndices, né? Bom, então tá. Quando a gente calculou Ln menos 1, a gente teve isso aqui, né? Derivada com relação a C de a função de transferência vezes C menos alfa elevado a N, né? E tudo isso evaluado em C igual a alfa. Pronto. Né? Sendo que a gente evalua toda essa expressão após ter calculado a derivada, né? Então, o que a gente faz posteriormente é ver que quando a gente vai calcular Ln menos 2, é a mesma coisa, só que aqui passa a dividir por 2. E é a segunda derivada, né, com relação a z da mesma expressão. E evaluado, obviamente, em alfa, que é o polo, né? Se a gente verifica aqui, né, então a gente tem aqui, de maneira rápida, a gente observa que aqui tem o 1 aqui, e tem o 1 associado a isso aqui, né, que é a derivada de ordem 1. O número 2 e aqui o número 2, né? Então a gente pode ter, e aqui tem o número 2 também. Então a gente pode dizer o seguinte, né? Só para generalizar, a gente pode dizer, bom, se eu tenho um termo aqui, vou colocar aqui LK. Se eu tenho LK, então aqui tem que ser derivada com relação a C de ordem Q. Se aqui é n menos 2, aqui é 2. Então, se aqui é K, aqui tem que ser n menos K. De quem? De G de C vezes C menos alfa elevado a n. Evaluado em C menos em C igual a alfa, perdão. E
Aquele número que está sempre dividindo aqui, bom, se a gente observa, aqui tem um 2, né? Ok, que é o número aqui, esse 2. Aqui tem o número 1. Se a gente deriva pela terceira vez, vai ter vai ter uma multiplicação de 2 vezes 3 vezes 1, né? Então seria como um fatorial, né? E é isso que está dizendo justamente aqui. N menos 1 vezes N menos 2 é o número N menos 1 vezes N menos 2. Depois vai ter uma, na seguinte derivada, que é de ordem 3, vai ter N menos 1, N menos 2 vezes N menos 3, depois N menos 1, menos 2, menos 3, menos N menos 4, e assim sucessivamente até chegar ao número 1. Logo, isso é um fatorial. Mas, como a gente está calculando um termo apenas de todos esses termos, então a gente se encontra com essa estrutura aqui, né? Se a gente coloca k igual a n menos 2 e eu quero que ele me dê 2, então, para que isso aqui seja 2, né? Então, aqui seria 1 sobre, né, n menos k. Então, se eu quero calcular o termo n menos 2, k é igual a n menos 2. Logo, então, n menos 2 vai me dar igual a 2 e aí está. Então colocaríamos aqui isso aqui, fatorial, certo? E essa seria a expressão para calcular resíduos, né? Então, bom, essa seria como a forma de calcular os resíduos, né? E a priori a gente sabe que esses resíduos, né, a gente formulou inicialmente como funções complexas, né? Afirmando, né, de certa maneira, que esses valores correspondem, né, a um número complexo. Mas a gente pode ainda assim confirmar que isso aqui equivale, na verdade, a um número que pode ser estrategicamente evaluado no domínio da função em questão, que é a função de transferência, né? Então, comecemos por verificar que uma questão que é bem interessante que é a questão das funções analíticas, né? Então, essa função GDC, se a gente assume que ela é analítica, a gente pode encontrar algumas outras propriedades interessantes que são fundamentais para analisar funções de transferência no plano complexo, né? E com isso a gente reforça, né, a questão do teorema dos resíduos e finalmente a gente faz alguns exemplos aí para lembrar, né, como utilizar a transformada inversa C usando o teorema dos resíduos, né? Bom, isso aqui é uma maneira, né, sistemática que a gente encontrou para calcular cada um desses elementos que compõem, né, a expansão em frações parciais, mas vamos fazer aqui um breve exemplo, né? Então comecemos por colocar aqui, pronto, vamos aqui, exemplo. Então, consideremos essa função de transferência aqui, g de c igual a 1 sobre z, c mais 2 ao quadrado, que é o mesmo que, vamos colocar aqui um a sobre c, mais, vamos colocar aqui um L1, c mais 2, e aqui um L2, c mais 2 ao quadrado, certo? Bom, por outro lado, a gente já sabe de antemão que o único polo aqui que possui multiplicidade algébrica é o menos 2, né? Então, o que a gente pode fazer é fazer a expansão em frações parciais, mas utiliza o critério, o princípio, né? O critério, perdão, dos resíduos somente nos dois últimos termos da expansão, né? Então, aplicamos aqui somente nesses dois, né? A expansão usando resíduos, né? Usando esse termo aqui, né? Na verdade, todos são resíduos, né? A, L1 e L2, mas o que eu digo aqui é utilizar o critério que acabamos de estabelecer aqui na cor verde, né? Então, a gente pode vir aqui, né? E agora, faz o seguinte, bom, A teria que ser igual, então, a G de C vezes o termo que estamos avaliando, nesse caso, o denominador, né? Que é Z,
né? E colocamos c igual a zero, né? Isso certamente nos vai dar, como é zero, então nos vai dar 1 sobre 2 elevado a 4, então nos vai dar 1 quarto, né? Pronto, né? Isso aqui vai z multiplicado por isso, vai anular esse c, e como z vai ficar valendo zero, então fica 2 elevado ao quadrado, 1 quarto, né? L1, por sua vez, vai ser o quê? L1 vai ser, de acordo com o que vimos, né? Então L1 corresponde a k igual a 1, logo n, que vale 2 menos 1, vai ser a primeira derivada. Então vamos ter 1, vamos colocar aqui, 1 sobre n menos k, nesse caso 2, que é o n, menos 1, que é o k que a gente quer, e fatorial, vezes a derivada de ordem n menos k, nesse caso vai ser 1, então a derivada de ordem 1, certo? A primeira derivada, né? De quem? Da função de transferência, né? Nesse caso é g de c, né? Que é 1 sobre c mais 2 ao quadrado, vezes c mais 2 ao quadrado, né? E tudo isso evaluado em c igual a menos 2. C igual a menos 2. Então, isso aqui se vai com isso aqui, e aí derivamos isso aqui com relação a c, que nos vai dar menos 1, né? Menos 1 sobre c quadrado, né? E a fatorial disso aqui vai dar 1, então fica desse jeito mesmo, né? E c igual a menos 2, né? Ou seja, que isso aqui vai dar menos 1 quarto, né? Pronto. Dessa maneira também calculamos L2, só que L2, por sua vez, vai ser o quê? Nesse caso, L2, né, seria K igual a 2, só que N vale 2. N menos K vai dar 0. Derivada de ordem 0 é o mesmo que não derivar. Em outras palavras, logo então temos o quê? 1 sobre 0 fatorial, que é 1, e a derivada de ordem zero dessa multiplicação de g de c por c nos vai dar, vamos colocar aqui, na verdade, nos vai dar simplesmente o produto, né? Nesse caso, 1, vou colocar aqui melhor assim, vou colocar, só para que fique claro, derivada de ordem zero, assim, disso aqui, então isso aqui vai com isso, e como não tem derivada, então fica 1 sobre z, ou seja, nesse caso temos menos 1 sobre 2. Pronto, nesse sentido, então a gente tem um resultado que é relativamente já está bem intuitivo aqui, né? Somente a gente substituir A, L1 e L2, e aí temos então a resposta, né? Então temos que G de C pode ser escrito como A, que nesse caso é 1 quarto, de quem? De 1 quarto sobre Z, né? Vamos colocar assim, mais L1, que é menos 1 quarto, né? Vou colocar menos 1 quarto sobre Z mais 2, mais menos 1 sobre 2, C mais 2 quadrado. Pronto, aí temos uma estrutura em frações parciais que a gente pode posteriormente, com essa informação, né, calcular a transformada inversa, né? Mas, bom, isso aqui somente para lembrar, né, da expansão, como se faz uma expansão e como utilizar o critério, né, dos resíduos, né, o princípio dos resíduos, né, que na verdade tem uma ligação, digamos que um pouco mais, digamos assim, um pouco mais historicamente falando na relação matemática dessas duas coisas aí que venho falando, dos resíduos e a solução dessas dessas funções, da expansão dessas funções é relacionado mais com o teorema de Cauchy, né? E o teorema de Cauchy estabelece que se uma função é analítica, né, sobre uma,
circunferência, sobre uma área fechada, né, e ela pode ser representada como uma expansão de Taylor, então a integral fechada essa, sobre essa curvatura aí, sobre essa curva fechada, é igual a zero, né? Então, é basicamente isso que a gente quer utilizar aqui para solucionar o teorema dos resíduos, né? Então, para isso, e por que vamos falar disso? Porque uma outra maneira para calcular a transformada inversa é utilizando a integral da transformada inversa, né? Que nesse caso seria isso aqui que eu vou mostrar, tal transformada inversa z integral. Integral, vamos colocar aqui integral de contorno. Nesse caso, essa integral vem sendo uma coisa mais ou menos da seguinte maneira. Se eu tenho, assumindo, né, assumindo um sinal, assumindo x de k como sendo o meu sinal discreto, né, para k maior que zero, então, x de k, vou colocar assim melhor com colchete, vai ser igual a, nesse caso, vamos deixando aqui, vai ser igual a 1, integral, é uma integral 1 sobre 2πj, é uma integral de contorno, sobre um contorno que podemos chamar de gama maiúscula, né? De quem? Da transformada disso, z, né? Que nesse caso podemos colocar assim, certo? Vezes z elevado a k menos 1, integrado obviamente com relação a z. Essa integral aqui é a integral inversa da transformada z. E como é que a gente utiliza isso? Bem, aparentemente ela é muito, um pouco, intimida um pouco porque é uma integral de contorno, né? Então a gente assume que isso aqui, né, é uma curva fechada, certo? Ainda em um domínio complexo, que é o domínio plano z. E aí, sobre isso, a gente calcula, certo? Só que aí, na verdade, vamos ter que lembrar alguns aspectos, né? Que estão relacionados com o fato de ter uma função analítica. O que acontece com uma função analítica? Vamos ver dois probleminhas interessantes aí para a gente entender como isso fundamenta, né, a utilização do teorema dos resíduos de Cauchy para resolver essa integral, e posteriormente a gente começa a formular alguns exemplos onde a gente possa utilizar essa estrutura, tá? Então, de antemão, né, que seria uma função analítica, né? Uma função analítica, nesse caso, falando de variável complexa, né, é uma função que pode ser expandida na sua série de Taylor, basicamente isso, né? Então, se eu tenho uma função analítica, eu vou colocar aqui, então, se eu tenho, primeiro fato, função analítica, né? Eu preciso que seja analítica, então, analítica. O que passa se ela é analítica? Então, se x de, vamos dizer aqui, se uma função é analítica, ela pode ser expandida nos seus termos de Taylor, né? Então, a gente pode escrever isso como, vamos colocar melhor, não queria colocar assim, mas, bom, vamos fazer assim mesmo, tá? Eu vou colocar ela, bom, vamos deixar x mesmo de c, né? E ela vai ser, certo? Ela pode ser expressada como isso aqui, né? Um somatório, certo? Da função x, vamos colocar aqui, na verdade eu vou colocar aqui entre parênteses k, mas esse k pode ser confundido com o k do tempo discreto, então vou colocar aqui melhor, vamos colocar assim melhor, então, melhor assim. Vou colocar derivar com relação a z de ordem i da função x de c, da função x de c, só que é evaluada em que ponto? Em um ponto, vamos colocar aqui alfa, certo? Vezes c
menos alfa, certo? E I começa em, podemos colocar ele em zero, para que assim a derivada de ordem zero é o mesmo que não aplicar derivada, e daí até o infinito, por isso assim. Então, uma expressão que significa justamente expansão de Taylor de uma função complexa no domínio Z, obviamente, certo? E se isso aqui acontece, se isso aqui é possível, então automaticamente decimos que x de Z ela é analítica, certo? Obviamente, que significa que podemos extrair daí? Bom, que evidentemente se ela é analítica e pode ser expressada hum, como uma expansão de Taylor, então ela tem zeros e ela pode também ter umas singularidades, né? Mas a ideia é que ao redor dessa singularidade a gente possa ter uma função analítica, né? É, uma outra coisa que faltou aqui foi colocar o fatorial, né? Na verdade é isso aqui. Estou escrevendo aqui uma coisa que é uma extensão do que já se conhece como expansão de Taylor, mas só com uma variável agora que ao invés de ser real é complexa, né? E aqui colocamos 1 sobre i fatorial. Ponto. Agora sim. Bom, esse seria nosso conceito de função analítica, certo? Agora, como é que a gente utiliza isso para, digamos, como que contornar, né, digamos, os preliminares para poder resolver essa integral, ou a integral de qualquer transformada Z? Que lembremos que resolver essa integral significa encontrar a transformada inversa C ou simplesmente o sinal ou a função de transferência do sistema no tempo discreto, né? E se a gente tivesse aqui esse x de c representasse uma função de transferência de um sistema no domínio C, então a integral dele nos vai trazer a resposta ao impulso, né? Basicamente seria isso. Então, vou fazer o seguinte. Se x de c é analítica, certo? Na fronteira de uma região contornada por duas curvas fechadas, né? Então, se é analítica, então basicamente o que? Tipo, eu tenho uma função analítica, mas ela está no plano complexo C, ou seja, podemos dizer da seguinte maneira: eu tenho meu plano complexo aqui, né? Plano parte real, parte imaginária. Só que nesse plano eu tenho que uma curva fechada, certo? Vamos colocar ela aqui. E imaginemos que eu tenho uma outra curva, certo? Por aqui. Certo? A questão é que se eu digo que ela é analítica em uma região que é delimitada por essas duas curvas, nesse caso vamos supor que essa curva aqui é C1, né? E essa aqui é C2, certo? Agora ela é delimitada, ou seja, eu estou interessado nessa região aqui, ó. Eu estou interessado nessa região aqui, certo? Essa região aí que eu estou interessado é uma região qualquer, só que ela tem a característica de que ela é delimitada por duas curvas fechadas C1 e C2, né? Então, o que podemos analisar aqui? Bom, é, assim, o teorema de Cauchy, certo? Então, aqui onde vem o teorema de Cauchy, ele diz o seguinte, aqui eu vou colocar do lado a maneira de observação, porque ele é um teorema que obviamente não vem ao caso a gente demonstrar o teorema de Cauchy, mas a gente está interessado em utilizar ele para entender como isso pode nos ajudar a resolver a integral que é a transformada inversa C, que é uma integral de contorno. Então, o teorema de Cauchy basicamente diz o que? Se eu vou fazer eu vou falar, mas eu vou explicar isso com desenho aqui, né? Então, se eu tenho, né? Aqui está meu plano completo, aqui está a parte real,
e aqui está a parte imaginária. Se eu tenho uma região qualquer, certo? Como essa aí, e ela é delimitada por uma curva fechada como aquela que está aí, certo? E essa curva fechada, ela tem uma orientação, né? Ela está sempre com, ela guarda uma certa, digamos assim, direção, né? Então eu posso colocar essa direção assim, ok? E eu sei que existe uma função, então existe uma função, vamos chamar ela f, que vai de C para C, e essa função ela é analítica, então já sabemos que ela, sobre o domínio disso aqui, né, é, pode ser expandida em Taylor, né? Então, o teorema de Cauchy diz que a integral de contorno, sobre qual contorno? Sobre esse contorno aqui que vamos chamar de C, ou lambda melhor, sei lá, esse lambda de f, que obviamente é f de c é igual a zero. Só pelo fato de que ela é analítica e, e, e C é uma curva fechada, certo? Simples, né? Então, nesse caso, o teorema de Cauchy garante isso aí. Então, pronto, agora sim. O que acontece? Podemos pegar o teorema de Cauchy e verificar como, se x de c é analítica em uma região que é compreendida por isso aqui, ó, só pela parte que está sombreada, mas que é delimitada por essas duas curvas, C1 e C2. Então, como é que a gente chega a alguma coisa concreta ao respeito do fato de x de ser analítica nessa região aí? Bom, a gente pode utilizar o teorema de Cauchy para dizer o seguinte: vou colocar aqui uns pontos, por exemplo, vou colocar aqui o ponto A, vou colocar aqui o ponto B, por aqui. Então aqui vou colocar o ponto A, o ponto B, o ponto, vamos colocar aqui um ponto C, A, B, C, outro ponto aqui D. Mas por que eu estou colocando esses pontos na verdade? Estou colocando esses pontos para criar uma noção de integrais de linha, né? Então A, B, C, D, aqui vou colocar E e F. Então temos E aqui e temos F aqui, né? Então temos A, B, C, D, temos E e F. Então o que diz isso aqui na verdade? A e B pode ser simplesmente um, um segmento, né? É, então podemos construir um segmento aqui, por quê? Porque isso aqui é totalmente possível, né? Tipo assim, são duas curvas fechadas, né? Mas isso aqui é um espaço conexo, portanto deve existir, né, uma linha entre um ponto e outro. Pronto. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos seguir, né, a direção imposta, né, pelas setas que a gente definiu e vamos criar uma única curva fechada, em outras palavras. Então começamos, né, por aqui, né? Então começa em A, passa para E, depois passa para F, depois passa para A novamente, depois passa para B, depois passa para C, depois para D, depois para B novamente e finalmente volta para A, né? Então a ideia é justamente criar uma nova curva fechada, já que isso aqui é um espaço conexo, né? Essa parte é sombreada aqui, e allí a gente pode dizer o seguinte: a integral de contorno, só que vamos criar um novo contorno, na verdade. Esse contorno que a gente está criando agora não é mais o contorno da definição, não, não. Agora vamos criar nosso próprio contorno e vamos chamar ele em função dos pontos por onde ele vai passar. Então, por exemplo, ele começa aqui em A, então vou colocar aqui A, depois ele vai para E, então ele vai para aqui para E, depois ele vai para F, depois ele volta para A, né? E daqui ele vai descer para aqui, para B. Então pronto, passou para B. De B ele segue a seta está indicando que vai para C. Então vai para C, depois vai para D, depois vai para B novamente e depois volta para A, né? Por quê? Porque aí a gente está dizendo que esse segmento, então a gente
de A vai para B e de B vai para A. Então temos, vou colocar aqui do lado a parte da volta, né? Que a gente volta. Então pronto. Nesse segmento aí, segundo o teorema de Cauchy, isso aqui, perdão, não é f de c, é x de c, né? É igual a zero. Detalhe, é igual a zero porque agora nosso contorno é uma única curva, né? Que começa em A e termina em A. É como se tivéssemos transformado isso aqui em isso aqui. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto E, aqui está o ponto F, certo? Aqui está o ponto A de novo, então quer dizer, na verdade, ele passa várias vezes por A, então teríamos que colocar uma coisa assim, né? Tipo, é uma curva fechada, mas é tipo assim, na verdade, ó, começa em A, pronto, uma coisa assim mais ou menos, certo? É, a questão é que a gente pode dividir isso em segmentos, né? Porque de certa maneira a gente tem um segmento que equivale a E, F, A, E, F, certo? A, né? Que seria essa primeira parte aqui. Então seria esse que está aqui, começa em A, E, F e A novamente, né? Depois temos o segmento BC, né? O segmento, perdão, segmento AB, né? AB, né? Porque a gente está aqui, termina aqui e se conecta com B, então temos AB. Depois temos o segmento B, C, D e B novamente, né? B, C, D e B novamente. Então B, C, D e B. B, C e D novamente. E B novamente. E finalmente temos BA. Então aí a gente tem claramente uma integral de 1, 2, 3, que pode ser decomposta em 4 caminhos, né? Então a gente pode escrever isso da seguinte maneira. A integral de esse caminho A, desse contorno A, E, F, A, B, C, D, BA, pode ser escrito como uma integral de contorno do mesmo x de c, né? Isso aqui, obviamente, porque a integral é um operador linear, então eu vou separar em seus respectivos contornos. Aí teríamos A, E, F, A. Depois temos mais integral de AB. Depois temos a integral de contorno de B, C, D, B, B, C, D, B, mas finalmente a integral de BA, da parcela BA. E desse jeito a gente diz o quê? Bom, a integral de AB vai numa direção, a integral de BA vai na direção contrária, certo? Então a gente pode, isso aí já é uma questão do cálculo integral. Cálculo inclusive se encontra um pouco esses assuntos também no cálculo vetorial, mas quando você fala disso aqui, né, que você está integrando no contorno AB, é porque ele é o mesmo que a integral, certo, de contorno, só que no sentido contrário, BA. Ou seja, que, em outras palavras, essas duas coisas ficam anuladas, né? E a gente pode dizer que, porque obviamente estamos dizendo que isso aqui é igual a zero, né? Opa, o que aconteceu aqui? Aqui é igual a zero,
certo? Então, como essas duas coisas são iguais a zero, então a gente conclui, né, que a integral de contorno x de z, né, de toda essa estrutura aí, né, na verdade, ela é igual a A, E, F, A, B, C, D, BA, né? Ela vai ser igual a integral de A, E, F, A de x de C de C, mais a integral de contorno de B, C, D, B, x de C de C igual a zero. Mas observemos que AE, essa parte desse contorno AEFA, AEFA é a curva C2. E BCDB, que nesse caso BCDB é a curva C1. Consequentemente, a gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que isso aqui, BCDB, é o mesmo que BCDB, nesse caso é C1, né? Foi o que eu falei, BCDB é C1, então isso aqui é C1, C1, e aqui AEFA é C2, certo? Pronto, mas, a ver, o que podemos dizer aqui ainda? Bom, a ver, o que mais podemos dizer aqui? B, a ver, pá. Aqui ficou B, C1, C2, ficou A, E, F, A, E, F, A, B, B, D, C. Ok. Bom, poderíamos... É isso mesmo, realmente. Então, a curva, para que ela seja desse jeito, realmente, aqui somente foi uma questão da ordem das letras, né? Isso nos vai, de certa maneira, estava afetando, vai afetar aqui o sinal, né? E é isso que eu estou notando aqui, mas não é nada mais. Tipo, a curva é como está aqui, né? A, E, F e volta em A. Depois ele tem que subir, né? Para onde? Volta em A, mas na verdade ele tem que ir para D, né? Depois tem que ir para C e depois tem que voltar em B para aí se fechar a curva, né? Portanto, aqui está certo, né? Só que aí a gente tem que trocar isso aqui, né? Porque senão ele não segue essa ruta, né? Então, o que eu quero dizer aqui, o caminho é A, começa em A, vá para E, passa por F. Chegando aqui, ele tem que ir para B, né? Então, podemos dizer que ele está indo para B, D, C e B e A novamente. Então, é nesse caminho, ou seja, ele percorre nesse sentido aqui e tem que ir assim, para voltar em B, para depois voltar novamente em A. Ou seja, é A, E, F, A e B, e ao invés de ir para C, tem que ir para D. Ou seja, que aqui trocamos isso aqui, né? Então, aqui é, na verdade, eu vou trocar em todos onde eu coloquei C, D, né? É DC. Né? Então, aqui está. Vou colocar inclusive em branco. É D, C. D, C. E aqui temos DC também. DC e aqui temos DC. Aí sim, agora isso aqui ficou BDCB, que em outras palavras é a curva C1, só que em sentido contrário. Mas, como isso aqui é igual a zero, então
vai ficar agora integral de, vou colocar aqui C2 de x de z igual a menos, né, menos a integral de contorno de b de cb x de c DC. Por que eu coloquei os pontos e não C1? Porque DC não é a curva C1. Se fosse ao contrário, CD, aí sim. Então, aí que está. O sinal menos aqui vai fazer com que esse contorno fique como B, C, D, B, X de C, DC. Que aí sim podemos dizer que é C1. Ou seja, o que a gente quer, né? A integral de contorno do contorno C1 de x de C dc. Isso aí foi produto aqui do teorema de Cauchy. Então, com o teorema de Cauchy, a gente conseguiu dizer o quê? Que se x de C é analítica em uma região que é delimitada por uma curva fechada C1, cuja direção está mostrada aqui no desenho, e delimitada por uma outra curva fechada C2, cuja direção também está apresentada aqui, então a integral de contorno sobre C2 é exatamente é o mesmo que a integral de contorno sobre C1. Isso aí vai permitir que a gente veja o que acontece com situações, por exemplo, quando a gente faz expansão em frações parciais e encontra termos como C menos A. Eu vou colocar inclusive isso aqui. Ó. Se eu tiver uma coisa como C menos alfa elevado a N, né? Assim, para 1, certo? Eu vou fazer expansão, para isso aqui eu vou fazer uma expansão em frações parciais. Mas como seria a integral disso aí? Imagine que eu não quero utilizar expansão, quero fazer a integral disso aí. Então, a integral de contorno, isso aqui, né, de C. Vamos ver como é que é isso. Esse termo aqui é importante, né, porque de certa maneira, resolvendo ele, a gente vai descobrir mais para frente como é que o teorema dos resíduos de Cauchy e a resolução de integrais de contorno sobre funções complexas pode ser útil para resolver, né, a integral, que é a integral da transformada inversa C. Então vejamos isso aqui, né? Pelo que a gente já sabe, né, resolver isso aqui, né, implica o quê? Que isso aqui é uma função e essa função está definida, né, analítica, né? Ela é analítica sobre o plano C, né? Então, e ela pode ser expandida em séries de Taylor. Então, o que eu faço aqui? Bom, eu posso, a maneira de exemplo para construir a solução, imaginemos que eu tenho aqui uma parcela, uma curva fechada C, né? Certo? E essa curva fechada C contém no interior um círculo também que é outra curva fechada também, né? Vamos chamar de C1, certo? Então, essa curva fechada C, que é a mesma que está representado o contorno aqui, e C1 é uma que está interna, né? E vamos colocar ela como sendo uma curva que tem centro em alfa, né? Como querendo dizer que Z menos alfa é justamente uma função que está aqui com centro em alfa e tem um rádio, um rádio aqui, ó, vamos colocar, sei lá, vamos colocar aqui R, certo? Pronto. E, bom, daí para lá, o que a gente pode fazer é o quê? De acordo com o teorema, o que a gente acabou de falar nessa situação aqui, né? De acordo com o que a gente viu aqui, certo? De acordo com isso, a gente sabe que a integral, porque primeiramente é 1 sobre c menos alfa elevado a n é analítica, né? E por ser analítica, então a gente sabe que isso aqui é válido. C1 de, vamos colocar aqui, dc sobre c menos alfa elevado a n é igual à integral de isso aqui, ou seja, em dois contornos C1 e C são iguais porque é analítica e, mais uma vez,
essa região aqui, né? Toda essa região aqui, né? Que é a região que está delimitada por duas curvas, garante isso aqui. C menos alfa elevado a n. Contorno C e contorno C1, certo? Se a gente assume que o módulo disso aqui, né, de C menos A, certo? Porque se eu boto isso aqui, C menos alfa elevado a N, o módulo disso é como se fosse uma circunferência com centro em alfa, e é o que eu coloquei aqui em C1, certo? Então, vamos dizer que o rádio disso é R, como já definimos, certo? E também podemos dizer ainda mais que C menos alfa, né, por ser uma circunferência, obedece a uma estrutura que basicamente em forma fatorial, né, ou em outras maneiras em forma exponencial, a gente pode colocar R, que é o módulo vezes E elevado a I, vamos colocar aqui J melhor, J teta. Ou seja, como é uma circunferência, há sempre um ângulo, né? Com relação à vertical, né? Então a gente pode ter um ângulo aqui, θ, vamos colocar, certo? Então tá aí, certo? A gente pode ainda aplicar a derivada de dc, derivada implícita aqui, dc é igual a r j e elevado a j θ dθ, né? E aí podemos substituir tudo isso na integral, né? E como C1 é a circunferência, então ela se pode transformar em uma integral de linha simples de 0 a 2π, de quem de dc que vai de r, r j e elevado a j θ dθ, dividido sobre c menos alfa elevado a n, que é o mesmo que r, né, elevado a n, certo? Ou melhor, em outras palavras, colocamos isso aqui, né? R elevado a n e elevado a j n θ, né? J n θ, que é a mesma coisa que j sobre e elevado a n menos 1, uma integral de 0 a 2π, né? De e elevado a 1, nesse caso é 1 menos n de j θ dθ. Bom, mas a integral disso aqui é mais simples porque é uma integral de uma exponencial e aí sabemos que isso então vai ficar j e elevado a n menos 1, certo? De que? De e, com a integral disso aqui vai dar e elevado a 1 menos n, certo? De j θ dividido, né, sobre, como é uma função composta, então vai dividir pelo 1 menos n sobre j, né? Então, 1 menos n j e tudo isso entre 0 e 2π. O resultado disso aí nos vai dar o quê? Nos vai dizer que a integral, em outras palavras, isso aqui é porque nos bastidores isso aqui é o quê? No final é isso aqui, né? Né? Então, se a gente resolver isso aqui também. E se resolver isso, então resolver também a integral sobre o contorno C, né? Então, isso aqui que vai acontecer? Bom, observemos que se n for igual a 1, que vai acontecer aqui? Se n for igual a 1, pues vai dar 0 aqui, aqui vai dar 1, né? Aqui vai dar 1, certo? Peraí, não. Vamos ver aqui, bom. Se n for diferente de 1, o que acontece com essa integral? Temos que ela vai dar, aqui vou continuar, né? Continuar isso aqui, né? Então, se n for diferente de 1, então vamos ter isso aqui, o j elevado a n menos 1 de e elevado a 1 menos n de j θ sobre
1 menos NJ, certo? Menos isso aí. Ou seja, só que aqui vai ser θ igual a 2π e aqui vai ser θ igual a 0. Nos dois casos vai dar o mesmo valor, consequentemente vai dar 0. Mas eu vou escrever melhor para que fique claro que essa integral aqui é 0. Então aqui vai ser 2π e aqui vai ser j vezes 0 sobre 1 menos nj igual a 0. Se n for igual a 1, pues antes de ter resolvido todo isso, se n for igual a 1, essa integral aqui ficaria r, né? E r com r vai embora, né? Antes de resolver toda essa substituição, se n for igual a 1, a integral fica transformada em uma coisa mais simples, né? Então, ficaria algo como 0 a 2π de quem? De r, j, e, j, θ de θ sobre r elevado a n igual a 1, então vai r, e, j, n, que é igual a 1, então fica j, θ. Isso aqui certamente é o mesmo que j integral de 0 a 2π de θ. O que nos vai dar certamente 2π, resolvendo já logo a integral, 2πj. Ou seja, conclusão, se n for igual a 1, a integral de contorno isso aí vai dar 2πj. Se n for diferente de 1, então vai dar automaticamente 0. Bom, e com isso aí, a gente já pode diretamente atacar a questão dos problemas dos resíduos, né? Uma função analítica em todas as partes, né? Então, observe que estamos pouco a pouco construindo todo o arcabouço, né, digamos assim, teórico, preliminar, de maneira resumida e necessária para poder entender como calcular essa integral, que é a integral da transformada inversa C, né? Então, agora, se eu considero que essa função x, vamos então, se x de C é analítica em vamos dizer que é analítica em toda, é analítica na região delimitada por uma curva fechada, né, C. Na região delimitada por uma curva fechada C, então teríamos que dizer que f de C, vamos dizer que f de C não, vamos colocar x de C. Eu coloco f porque, enfim, a gente se acostuma a colocar f para falar de função, né? Mas, bom, além disso, se ela é analítica numa região delimitada por uma curva fechada C, mas vamos dizer que ela não é analítica em um ponto qualquer, como é o caso das singularidades, né? Então, e é o caso da gente, né? Porque a gente vai ter muitas funções de transferência que tem polos, e esses polos são singularidades. Então, ela é analítica em uma região delimitada pela curva fechada C, mas excetuando um ponto. Então, vamos colocar aqui, excepto o salvo, vamos colocar aqui, é analítica na região delimitada por uma curva fechada C, salvo no ponto C igual a alfa, certo? E ele possui, ou seja, em outras palavras, polo de C, de x de C,
né? Vou colocar aqui. Com multiplicidade polo de x de c com multiplicidade n, certo? Então a gente pode escrever isso assim, como ela é analítica, olhe bem, como ela é analítica, então a gente pode dizer que ela se pode escrever da seguinte maneira: a de menos n, z menos alfa elevado a n, certo? Podemos dizer que existe um outro elemento que é a n, vamos colocar aqui menos n mais 1. É somente subíndices para indicar a parcela onde a expansão de Taylor não tem, lá a gente colocou na expansão de Taylor um i, né, para representar isso aqui, ó, i igual a zero até infinito. Então, quando ela é analítica, pode acontecer que i também seja negativo, né? Então, se é negativo, então aí estamos colocando esses subíndices negativos, né? Então, eu vou colocar aqui c menos alfa elevado a n menos a n menos 1, certo? E por aí vai até chegar em a 0. Depois vai ter a 1, que vai ser c menos alfa, mais... não, perdão, assim não. Nesse caso seria como expansão de Taylor, então, deixa eu ver. Seria a1, c menos alfa, mais a2, alfa é o polo A, são os coeficientes. Então, A2, C menos alfa ao quadrado, né? E por aí vai, né? Então, essa seria como uma maneira de dizer. E mais uma vez eu coloquei F, né? Esqueci de tirar. Aqui era X de C, né? Então, pronto. Ela é analítica. Então, a gente pode já de antemão dizer, pelo que a gente viu anteriormente, né, que está aqui, né, por esse análise que a gente fez sobre essa integral aqui, que a integral de contorno, né, sobre essa curva fechada C, né, de quem? De x de C, de C, vai ser igual a 2π, podemos colocar aqui a menos 1, 2π, 2πj, né, a menos 1, sendo que menos 1 significa i igual a menos 1 na expansão de Taylor. Em outras palavras, isso aí é como se estivesse dizendo o quê? Se eu tenho um polo e esse polo está dentro, né, um ponto interior a essa região delimitada por uma curva fechada C, então a integral de contorno da função que é analítica, excetuando esse ponto alfa, né, vai se tornar igual, a integral disso é igual a 2πj vezes o coeficiente associado a esse polo, só que quando n vale igual a 1. Porque aqui nessa expansão de Taylor a gente tem que n, né, chegar a n e menos n. Então tá aí, o i da expansão de Taylor, ele começa em 0 até n, mas a gente aqui está induzindo que ele pode ir até menos n, né? Então aqui está em i igual a 0, que daria a 0. I igual a 2 vai dar a 2. I igual a 1 vai dar a 1. Mas i igual a menos 1 vai dar a menos 1, subíndice menos 1. Então aqui está. Como é que a gente chega a isso? É somente a gente verificar o quê? Que se eu aplico a integral de contorno, né, notamos que a integral disso aqui, ó, é igual a integral disso aqui. Vamos colocando o que aqui? A integral de contorno disso aqui, de a menos n, c menos alfa n, dc, né? Mais reticências, vai ter que ter uma integral aqui está de a menos 1 c menos alfa elevado a 1, certo? Dc, né? Mais uma integral de contorno
de A de 0, certo? DC mais uma integral de contorno de A1 C menos alfa DC e assim por diante, né? Só que aqui está. Pelo que a gente viu, né? Essa estrutura aqui, ela pode ser reconstruída a partir de n, né? Quando n vale 1, quando n vale 2, então pode ser A. Por exemplo, se n vale menos 3, vale 3, então vai ser A menos 3, A menos 2, A menos 1, A0, A1, A2 e A3. Mas essa estrutura que está aqui, dentro de cada uma dessas integrais, obedece à estrutura que a gente estudou aqui anteriormente, que é essa aqui, né? E essa estrutura, ela é igual a 0 se n for diferente de 1 e é igual a 2π se for igual a 1. E em que parte n vale 1? Exatamente nessa aqui. Ou seja, que a integral de isso aqui, né, sobre esse contorno, sendo que alfa é um polo, certo? É igual a menos 1, que é o coeficiente na expansão de Taylor, disso aí. Só que aí, como é que a gente calcula esse valor? Então, a gente pode simplesmente deduzir, né, inclusive, é a partir daí, né, que a gente pode, inclusive, reforçar essa dedução que a gente colocou aqui no início da aula, que foi isso aqui, né? Que é o teorema dos resíduos e como é que calcula, né, tal, dependendo do número de termos que você tiver na expansão por frações parciais. Na verdade, aqui você já percebe que se você quer calcular a menos 1, pois então você teria que calcular a derivada, né? Se eu quero encontrar a menos 1, então eu poderia simplesmente fazer o quê? Pego essa estrutura aqui toda, vamos pegar ela aqui, aliás. Vamos copiar ela. E vamos colar ela aqui. Opa, cadê? Enfim. Então aqui está. Certo? Temos essa expressão. O que podemos fazer aí? Pois então multiplicamos ambos lados por z menos a. Assim como a gente começou lá em cima anteriormente na parte da dedução do termo, né? C menos alfa elevado a n, em todos os lados dessa expressão, obtendo o quê? Bom, multiplicamos tudo isso aqui por C menos alfa elevado a n, e aí vamos obter o quê? O que a gente vai obter? Vamos ter A menos N mais A menos N mais 1 vezes C menos alfa e por aí vai. Até chegar aqui onde diz A menos 1, né? C menos alfa N menos 1. Né? Depois vamos ter mais alfa 0 C menos alfa elevado a n e por aí vai. A1 vezes C menos alfa elevado a n mais 1 e por aí continua, né? Só que aí o que acontece? Eu quero calcular a n menos 1ª derivada disso aí. Porque se eu calcular n menos 1ª derivada, eu vou fazer com que isso aqui vá para zero. Para zero não, perdão, para 1, né? Se calcular a n menos 1, se eu calculasse a enésima derivada, isso aqui iria para 1, mas isso aqui iria para zero. Então, não, eu vou calcular a n menos 1ª derivada, ou seja, em outras palavras, eu vou calcular, certo? Isso aqui. Vou calcular a n menos 1ª derivada de c menos alfa elevado a n x de c, certo? De tudo isso aí, que nos vai dar o quê? Nos tem que dar
a menos 1. Só que a gente já sabe que quando a gente calcula n menos 1ª derivada, estamos calculando sobre unos exponentes aqui, uma multiplicação, né, que vai se acumulando e vai gerando um elemento, uma multiplicação típica de quê? Do fatorial, né? Da operação fatorial, né? Então, nesse caso, o que podemos fazer é, tipo, vou botar isso aqui melhor. E aqui colocamos 1. Na verdade, isso aqui fica n menos 1 fatorial, né? Por quê? Porque eu aplico a primeira derivada, aí fica n menos 1 vezes a menos 1. Aplico a segunda, fica n menos 1 vezes n menos 2, a sub menos 1. Depois n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3 vezes a menos 1. E assim sucessivamente até chegar a 1. Então vai ficar a multiplicação de 1, 2, 3 até n menos 1, ou seja, n menos 1 fatorial. Pronto. Bom, é costumeiro falar que, tipo assim, que esse valor de a menos 1 aí é calculado, certo? Dessa maneira, mas geralmente fala isso aqui, ó. E coloque C igual a alfa, certo? Isso é uma maneira de dizer, né? Mas tem outra maneira também de dizer isso aí, que é simplesmente assumir, né? Que após você calcular a derivada, primeiro você multiplica por c menos alfa elevado a n, depois calcula a derivada, certo? Após você fazer isso, você vem e diz que calcula o limite disso aqui quando c tende a alfa. E aí você já pode dizer que tem uma relação entre esse coeficiente e o demais, né? Então, concluindo, né? Então a gente já sabe que a integral, né, de contorno, então vamos colocar aqui a integral de contorno de x de c é igual a 2π j vezes a menos 1, que na verdade é 1 sobre n menos 1. Na verdade, eu queria colocar aqui n menos 1, só que é isso mesmo, vamos colocar n menos 1 fatorial, melhor, pá. E colocamos aqui a derivada n menos 1ª de, com relação a n menos 1, de quem? Disso aqui. Na verdade, era até para colocar aqui c menos alfa elevado a n x de c, certo? E coloquemos aqui, para que fique bem mais fechado tudo, o limite quando c tende a alfa. E aí temos então nossa primeira conclusão ao respeito dos resíduos. E já para finalizar, porque isso aí realmente, apesar de que eu tenho gastado um tempo aqui na construção dessas ideias, finalizando isso aqui, a gente já vem para o teorema dos resíduos de Cauchy, né? E com ele, aí sim, partimos para a solução daquela integral que realmente é importante. Fazemos alguns exemplos e finalmente fechamos a aula, tá? Sim, é basicamente isso que eu teria preparado para o dia de hoje, tá? Então, digamos que eu tenho aqui ao teorema do resíduo de Cauchy. Na verdade, diz o seguinte. Bom, eu vou dar ressaltar aqui, colocar ele numa outra cor. O teorema dos resíduos, né? Teorema do resíduo de Cauchy. Então, por exemplo, nesse caso temos o que? Diz que se... Bom, vou colocar aqui a maneira pontual, né? X de C é analítica. Digamos que essas são as coisas preliminares para você chegar à sentença, né? A conclusão, digamos assim, o argumento, né, mais importante do teorema de Cauchy é basicamente o quê? Que se x de c é analítica, dentro e fora
da região, né, delimitada por uma curva fechada, excetuando alguns pontos, né? Então, é analítica em uma região, né, delimitada por uma curva C. Então, bom, uma curva C, salvo, né, mais uma vez, eu vou colocar aí aquela, deixa eu ver aqui, salvo, salvo nos pontos, vamos colocar aqui nos pontos que na verdade são polos, né, de x de c, né? E não vamos questionar sobre a multiplicidade, simplesmente sabemos que esses pontos aí, nesses pontos você não tem como dizer que a função é analítica. Então, a gente assume, né, que existem uns pontos alfa 1, alfa 2, né, e por aí vai, certo? Então, agora sim, o teorema dos resíduos diz que a integral de contorno, que é uma integral de contorno sobre a curva fechada C, né? De C vai ser igual a 2πj, certo? Igual a soma. Que seria a soma, na verdade? É um somatório do resíduo. Eu vou colocar aqui, na verdade, uma anotação assim, tipo resíduos, sabe? De quem? Da função de transferência x de c sobre os pontos em questão. E nesse caso, eu vou colocar aqui como se fosse... a ver, como colocaríamos aqui? Nesse caso, vamos colocar um L para ter uma relação com o L que utilizamos lá na expansão por frações parciais. E vamos colocar aqui um I, tá? E aqui um I. Ou seja, o resíduo da função x de c, certo? No polo I, né? No polo I. Então não coloquemos esse L, coloquemos o alfa melhor, que o alfa representa o polo, então pronto. O resíduo. Esse seria o teorema dos resíduos de Cauchy, né? Então, como é que a gente utilizaria isso? Bom, resíduo a gente já sabe como calcula, né? Assim como calculamos A menos 1 aqui, né? Que basicamente foi 1 sobre n-1 fatorial e da derivada, da n-1ª derivada da função de transferência vezes c menos o polo elevado a n, né? Então, basicamente é isso aí, né? Então, como é que a gente aplica o que a gente viu e esse teorema do resíduo de Cauchy para resolver a integral lá de inversa, né? Pues a integral, retomando aqui, né? A integral da transformada inversa C, né? Vejamos aqui, vamos transferirla para aqui, para lembrar. Então, aqui está. Essa integral aqui, né? Se a gente analisa, é o mesmo que dizer que esse gama que temos aqui é o mesmo que dizer que tem que ser uma curva fechada, né? E de fato a gente vai trazer uma transformada C e vai trazer para o domínio do tempo discreto, mas para isso, x de C, ela está em que plano? No plano Z. Sabemos que o plano C, ele é um círculo, certo? Porque ele é mapeado através de um círculo, né? Perdão, é mapeado para um círculo, né? E esse círculo é uma curva fechada, né? Então a gente pode utilizar qualquer associação com círculos ou com curvas fechadas para aplicar o teorema de resíduos de Cauchy e aí temos então como resultado que isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira: 1 sobre 2πj vezes teorema dos resíduos, porque essa parte aqui
é a integral, né? Esse 2πj estou deixando de fora e vou substituir pelo equivalente, que seria 2πj do somatório das singularidades ou polos que estão associados com o resíduo de quem? De x de c, ck menos 1 na singularidade alfa i. Pronto. E aí temos a equivalência. E então é com isso aí que a gente resolve a transformada inversa z. Vamos com um exemplo simples agora sim. Então, exemplo. Consideremos isso aqui. Vamos como um exemplo que seja construtivo em termos da solução dessa integral. Então, comecemos, por exemplo, nesse caso aqui. Assuma que x de c, né, é igual a 1. Pronto. Então, temos que logo x de k vai ser... Opa, vou colocar melhor. Daquela maneira assim. Vamos... É um exemplo que seja construtivo, né? Tipo, vamos pegar uma coisa que de certa maneira é um pouco mais simples, porque x de c igual a 1 representa a transformada c de um impulso unitário. Então, vamos fazer isso aqui, ó. 1 sobre 2πj, e vamos colocar aqui a integral de contorno de quem? De x de c, que é 1 vezes ck menos 1 dc. Pronto. Como é que a gente resolve isso? Bom, se k for igual a 1, vai dar 0, né? C elevado a 0 é 1, e aí a integral, pois evidentemente não tem nenhuma, digamos assim, não tem nenhuma singularidade, né? Porque se eu coloco k maior que 1, não vai ter singularidade. Se eu coloco k igual a se eu coloco k igual a 0, aí teríamos singularidade. Então, vamos logo analisar isso. Se k for maior que 1, né? Nesse caso, se k for maior que 1, não tem singularidade, né? Então, não há singularidade. Se não há singularidade, não há polos. E se não há polos, pues não existem resíduos. Consequentemente, não aplica mais o teorema de Cauchy. Mas onde está a parte interessante do teorema de Cauchy? Não posso utilizar em todas as vezes. Bom, em controle, a gente trabalha muito com polos do sistema, né? Então, sempre vai ter que ter polos, consequentemente, sempre vai ter singularidades, consequentemente, há sempre uma maneira de utilizar o teorema de Cauchy. Então, imaginemos o caso em que k é igual a 0, né? K é igual a 0. Se k for menor que 1, perdão, menor que 0, ou seja, um número negativo, pues com certeza vamos ter multiplicidade na singularidade c igual a 0. Mas vamos primeiro com k igual a 0. K igual a 0. Então, vamos ter o quê? Se k for igual a 0, então vamos ter uma coisa mais ou menos desse tipo aqui. Igual, vamos colocar x de k igual a 1 sobre 2πj integral do contorno de c a menos 1 dc. Igual a, nesse caso, 1 sobre 2πj, certo? E entre corchetes vou colocar o equivalente pelo teorema dos resíduos de Cauchy, que seria o quê? É 2πj, né? Somatório de i igual a, sei lá, vamos colocar só i para indicar que é um índice associado ao somatório dos resíduos de a função de transferência que está em jogo, que nesse caso é 1 sobre c, né? 1 sobre c, com seus polos, e nesse caso vamos colocar aqui, eu vou colocar alfa i, certo? E tal. Quantos polos a gente tem aí? Tem apenas um, que é c igual a 0. Consequentemente, esse somatório pode ser ainda mais. Isso aqui pode ir com isso. Então, temos que o único polo aí é o c igual a 0, né? Consequentemente, o resíduo é o resíduo. Como que calcula o resíduo? Bom, aqui está, como a gente já falou. 1 sobre n menos 1 fatorial está derivado. Só que, nesse caso, nossa função de transferência vai ser 1 sobre c. Se a gente multiplicar por c menos alfa, sendo que alfa é 0, então vai ficar c vezes 1 sobre c, que vai dar 1. E não existe derivada nesse caso, porque, como já estamos falando, a multiplicidade aí, nesse caso,
é zero, né? Então não tem derivada. E 1 sobre n valendo, nesse caso, n está valendo, qual foi a multiplicidade? N está valendo 1, né? Porque não tem sino um polo, então vai dar zero. Vou colocar tudo isso aqui na verdade. Então, e quantos polos tem? Tem 1. Então vai ser 1, opa, vamos colocar aqui 1 sobre 1 menos 1. Estou colocando assim para que fique bem claro. Límite quando C tende a zero, porque o polo é na origem. ¿De quién? Da derivada 0 de C0. ¿De quién? De C menos 0 elevado a n, que nesse caso é 1. Vou colocar aqui, vezes 1 sobre C, que é a função de transferência. Então, o resultado disso aqui é o quê? É 1, derivada de ordem 0 é o mesmo que não ter derivado, só que não vai dar 1 igual, e 1 vezes, a ver, nesse caso vai dar, é isso mesmo, vai dar 1 e 1 vezes 2πj, né, que está lá, só que 2πj nesse caso a gente não, 2πj já anulou aqui, então vai dar 1, vai dar simplesmente 1, só isso. Então aqui vamos colocar x de k igual a 1, x de k é igual a, nesse caso, vamos colocar aqui, isso aqui é o mesmo que, vamos deixar como 1, certo? Limite de z quando tende a 0, só que aqui é uma função constante, vai ser o mesmo 1, e 1 vezes 1 sobre 1 menos 1 fatorial, que é o mesmo que 0 fatorial, que todo mundo sabe que é 1, então isso aqui tudo vai dar 1. Consequentemente, podemos dizer que x de k, que nesse caso é igual a 1 sobre 2πj integral de contorno de c menos 1 de c, vai ser igual a 0. ¿Por qué 0? Vai ser 0 se k, a ver, se não tem singularidades, nesse caso quando k for maior que 1. Se k for menor que 1, a ver, espera a ver, cadê? Eu me passei em alguma parte aqui. Ah, não me passei, somente que eu não comentei, né? Eu fiz para k maior que 1, não foi? Mas não comentei que aconteceria se k fosse menor que 1. Mas de fato, se k for maior que 1, se k for maior que 1, não há singularidade. Então, isso implica, eu não falei realmente, eu não coloquei aqui. Então, o somatório dos resíduos ele seria igual a 0. E 0 vezes 1 sobre 2πj é 0. Então, aí está. Se k for menor que 0, se k for menor que 0, a ver, se k for menor que 0, então ele vai dar um número com multiplicidade algébrica, né? Mas, multiplicidade algébrica, né? Então, igual nos iria dar 0, né? Vamos pensar nisso aqui também, tá? Acho que eu realmente não comentei. Eu tenho que comentar isso aí. Eu vou colocar, vou conversar um pouco a respeito. Se k for menor que 0, então vai ter 1 sobre 2πj de contorno de c menos m. Vamos colocar, sendo que m, nesse caso, sendo que m é igual a k mais 1. E k é positivo. Não vou colocar k,
porque já vai confundir ainda, né? Então vou colocar, já está sendo utilizado para definir aqui outra coisa, não foi? O tempo, o índice do tempo discreto. Então eu vou colocar aqui outra coisa, vou colocar aqui um P, sendo que P é um número qualquer negativo, né? Um número positivo, aliás, P positivo. Então, se P positivo mais 1, tá, vai dar sempre menos M, né? Então, pronto, aí está. A questão é essa. A questão é colocar aqui P maior que zero, então isso aqui. Isso aqui nos vai dizer o que, em outras palavras? Que existe um resíduo, certo? Só que aí a ordem da multiplicidade é M. O que acontece? Vai ter o quê? Vai ter C menos 0 elevado a M vezes 1 sobre C elevado a M. Calcula a derivada M menos 1ª, né? A M menos 1ª derivada, como está escrito aqui, né? Só que aí, quando se calcula isso aqui, a derivada M menos 1ª de isso aqui, e depois divide sobre M menos 1 factorial, e calcula o limite quando C tende a zero. Antes de fazer tudo isso, isso aqui já vai dar 1. Aí você aplica a primeira derivada das M menos 1ª derivadas das M menos 1 derivadas pela frente que você vai calcular, isso vai dar 0. Então, isso aqui já vai dar 0. Logo, então, a gente pode dizer que se K é menor que 0, dá 0, né? Se K for maior que 1, perdão, se K for maior que 1, vai não ter singularidade, vai dar 0. Se K for igual a 0, então ele tem um valor que é igual a 1, né? Então, a gente conclui que isso aqui vai dar 0 se K for maior que 1 e menor que 0. Ou seja, se K for diferente de 0. E vai dar 1 se K for igual a 1. Conclusão, que sinal em tempo discreto possui essas características? A ver, se K for igual a 1, dá 1. Se K for igual a 0, 0. Um impulso unitário, que é justamente o que a gente esperava, porque a gente assumiu que essa função de transferência aqui representa o impulso unitário, né? E então tá, pronto. Esse seria nosso primeiro caso mais simples. Vamos fazer um outro exemplo, onde a gente utiliza isso e vocês conferem lá com algumas coisas que a gente já viu nas aulas anteriores e pronto, tá? Essa aqui seria como a parte final da revisão que tivemos sobre transformadas C, transformadas de Fourier, transformadas de Laplace, tá? Então comecemos por isso aqui, ó. Imaginemos que eu tenho essa função de transferência. Então, outro exemplo, né? Temos f de z igual a z seno de alfa ts, sendo ts um tempo que pode representar o tempo de amostragem, né? Temos z quadrado menos 2 cosseno de alfa ts vezes z mais 1. E queremos encontrar a transformada inversa disso. A gente aparentemente poderia fazer, poderíamos utilizar expansão por séries, por frações parciais, porque essa parte que está no denominador, podemos inclusive encontrar as raízes dele, né? É uma estrutura, um polinômio, né? De grau 2, né? Podemos utilizar aí uma simplificação ou algum método aí para encontrar duas raízes e escrevemos isso como produto de dois binômios. Mas vamos a utilizar outro método e aí a gente confere, né? Que seria utilizar o método resíduos de Cauchy, né? Então, como é que a gente iria? Então, f de k seria igual a 1 sobre 2 pi j integral de contorno, certo? De quem? Então, nesse caso, seria c seno de alfa ts sobre c quadrado menos 2 cosseno de alfa ts z mais 1 e tudo isso multiplicado por z elevado a
K menos 1, que faz parte da transformada C, né? Pronto. E aí sim, com isso aí na mão, a gente já pode manipular esse C elevado a K menos 1 vezes C vai dar C elevado a K, né? No numerador. E podemos já logo ir para o teorema dos resíduos, que nesse caso vai ser 1 sobre 2πj da transformada inversa de Laplace, e entre corchetes vou colocar o somatório dos resíduos, que nesse caso seria, bom, a priori eu não sei quantos resíduos tenho, vamos supor, né? Então eu tenho que calcular e os resíduos, né, de quem? De C K vezes seno de alfa ts sobre C cuadrado menos 2 coseno de alfa ts z mais 1 e associado a sua singularidade alfa i. Vamos colocar Li melhor porque alfa está sendo usado como um parâmetro dentro das funções harmônicas aqui que estão na função de transferência. Então vou colocar Li melhor. E fecho aqui e fecho aqui, certo? Bom, a gente disse, bom, quantas singularidades tem? Por isso que eu não coloquei aqui um limite superior para esse somatório, mas a gente sabe que por ser de ordem 2, ele tem que ter, né? Tem que ter máximo 2 polos, né? Óbvio, tem que ter 2 polos, né? Esses 2 polos a gente pode calcular, né? E a gente observa que tem duas singularidades, certo? Essas duas singularidades poderiam ser, a ver, dois números que somados me den 2 coseno de alfa ts e que multiplicados me den 1. Me den 1 aqui, né? Bom, então essas singularidades são C1 e 2. A gente pode calcular elas. Então, menos B, a esquadra B ao quadrado menos 4AC, tudo isso sobre 2A. Fazendo esse método aí, a gente vai encontrar que se C1 é igual, vamos colocar, uma primeira singularidade poderia ser cosseno de alfa ts mais j seno de alfa ts, ou seja, aquela clássica estrutura em Laplace, né? Não, vamos fazer o seguinte, vejamos o que acontece se eu pego isso aqui, ó, E elevado a alfa i, j alfa é o mesmo que cosseno de alfa mais j seno de alfa, certo? Se eu multiplico, se agora eu faço o seguinte, C menos cosseno de alfa, né? C menos cosseno de alfa menos j seno de alfa e depois colocamos C menos cosseno de alfa mais j seno de alfa, a gente vai ter o que? C quadrado C quadrado, a gente vai ter aqui C quadrado, depois vai ter menos 2 cosseno de alfa vezes C, certo? Isso aqui vai multiplicar por isso, e isso aqui vai multiplicar por isso também, então fica já 2 vezes. Depois esse C multiplica por isso aqui, e vai ficar mais CJ seno de alfa, e aqui vai ficar menos CJ seno de alfa, e está faltando isso aqui que vai dar mais seno de alfa, tem outra parte aqui para ver, al quadrado, perdão, e tem esse aqui, por isso aqui que vai dar mais cosseno quadrado de alfa.
Então, isso aqui é igual a 1, isso aqui vai com isso e isso aqui. Então, certamente, se esse alfa aqui fosse alfa TS, então aqui também seria alfa TS e aqui também. Então, uma possível, duas singularidades para isso aí são justamente E elevado a, nesse caso, vamos colocar assim, mais menos J alfa TS. Essas são as duas singularidades, C1 e 2. Aliás, vou colocar como coloquei aí. Vou colocar L1 e 2. Duas singularidades no tal instante. Então é só agora, com isso aí na mão, a gente vai agora sim calcular os resíduos. O primeiro resíduo, que é o resíduo da função em questão, que eu vou chamar agora de, para não estar escrevendo isso o tempo todo, eu vou chamar essa função aqui de f de c estrela, né? Porque foi uma função f de c após multiplicar por isso aqui, então f de c estrela. Aí o resíduo de f de c estrela associado à singularidade L1 vai ser igual a o que exatamente? A multiplicação da função lá f c estrela, que é c de k seno de alfa ts, né? Sobre as duas, o que está no denominador, que é isso aqui, a gente agora pode escrever como produto de dois binômios, que são esses aqui, nessa estrutura aqui. Só que aí eu posso também abusar um pouquinho da notação de Euler e colocar isso aqui assim, C menos E a J alfa TS e outro lado C menos E menos J alfa TS. E aí tá, aí agora sim, multiplicado por quem? Por Z menos E elevado a J alfa TS e tudo isso evaluado ou com limite quando C tende a E elevado a J alfa TS. Pronto. E aí está, já está ok. Então agora é só manipular isso aqui. Evidentemente isso aqui vai com isso aqui. Se colocarmos C igual a J menos alfa TS aqui e aqui, pois então vamos ter uma estrutura mais ou menos como essa aqui, né? Vamos ter E elevado a JK alfa TS, né? Vezes seno de alfa TS sobre E J alfa TS menos E a menos J alfa TS. Essa estrutura que está aqui embaixo é o equivalente a um senoide, a um seno, perdão, né? Então, senoide, sim, é um senoidal aqui, é isso mesmo, é isso mesmo, aqui um senoide, então isso aqui ficaria igual a 2J, né? Porque lembrando, seno de beta é igual a E elevado a J beta menos E a menos J beta sobre 2J. Então, nesse caso, a gente vai ter aqui, né? Continuando, né? Isso aqui foi só uma observação, tá? Lembrete aí. Então, aqui vai ter E JK alfa TS, seno de alfa TS, e aqui vai ter 2J seno de alfa TS, certamente isso aqui vai com isso aqui, e aí fica desse jeito. Ou seja, que o resíduo é E elevado a K vezes J alfa TS sobre 2J. Podemos colocar assim. Pronto, da mesma maneira a gente calcula para o resíduo para o outro, né? Nesse caso, vamos colocar aqui resíduo
para f de estrela com L2, que vai ser a mesma coisa, só que agora vai ser C de K seno de alfa TS, né? Sobre C menos E a J alfa TS vezes C menos E a menos J alfa TS vezes C menos E a menos J alfa TS, certo? Valuado em C igual a E a menos J alfa TS, né? Certamente isso aqui vai com isso aqui, substituindo em todos os demais, a gente vai ter uma estrutura que é um pouco similar, o único que vai mudar é o que? É o sinal, né? Porque vai ficar E elevado a K, a JK alfa TS, seno de alfa TS, dividido sobre, vai ficar E elevado a menos J alfa TS, menos E elevado a J alfa TS, que é a mesma estrutura anterior aqui, só que com menos na frente, né? Então, o único que a gente pode fazer aqui é já logo colocar aqui, ó, menos 2J seno de alfa TS, aí cancela isso e fica menos E a JK alfa TS sobre 2J. Pronto. Que 1 sobre J é menos. Com esse menos varia a dar positivo, só que agora então no outro iria dar negativo, porque fica 1 sobre J. Tanto faz. A questão é que a gente já encontrou aqui os dois resíduos, e daí para lá agora é simplesmente compor, né? Já que a gente sabe que isso aqui é igual ao somatório, né? Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Já calculou resíduos, soma, né? Inclusive aqui faltou, né, deixar claro que aqui é 2πj também, né? Então esse 2πj com esse aqui vai, e vai ficar uma coisa mais ou menos da seguinte maneira: f de k vai ser igual a o somatório dos resíduos, em outras palavras, e o somatório multiplicado por 2πj sobre 1 2πj, que vai se anular. Então já podemos logo somar, isso vai dar, em outras palavras, E elevado a JK alfa TS, que foi o que tínhamos lá na parte, o primeiro resíduo, sobre 2J. E esse aqui vai ser menos a mesma coisa sobre 2J. Então podemos colocar menos E elevado a JK, perdão, aqui era, peraí, aqui, porque aqui me faltou menos, né? Aqui tem que ser avaliado no ponto E elevado a menos J alfa TS, então aqui menos J alfa TS, fica a mesma coisa, só que aqui o menos, agora sim, menos K alfa TS, e sobre 2J, e aí está, que em outras palavras é a mesma coisa que, pela identidade de Euler, ó, isso aqui é isso aqui. O único que muda é que agora vai ter seno de quê? De K alfa TS. Ou seja, que nossa função de transferência que a gente colocou aqui, certo? Que é isso aqui, é a transformada de Laplace da função que em tempo discreto equivalente a seno de K alfa TS. E aí está. E vocês podem conferir nas tabelas que vocês têm até dos livros que eu sugeri, que estão na bibliografia do curso. Vocês podem conferir se seno de K alfa TS é igual a isso, que com certeza vocês vão ver que é isso aí, tá? Bom, outras maneiras de calcular a inversa. Bom, existem, claro que a gente ao longo da disciplina, quando precisar, a gente vai fazer isso, mas de antemão o que eu queria mostrar era essa parte aqui. Gastei um tempinho para falar disso porque certamente nos faz pensar sobre alguns preliminares teóricos, que inclusive isso aqui é mais de variável complexa, né? E que certamente quando você fala deles, você precisa, né, ter uns conceitos também mais claros, né, anteriores a esse,
E dessa maneira, então, a gente já tem várias ferramentas para poder daqui para frente atacar os problemas de controle, certo? E chegar em soluções bem concretas, né? Bom, por hoje era só isso. Na próxima aula que eu vou deixar aqui também disponível, vamos já logo começar a falar sobre o problema de amostragem ideal e como a gente concebe esse problema usando todas estas ferramentas que a gente já viu teóricas, tá? Só isso, obrigado.